Você está num tempo de bênção. 12 dias proféticos. Eis que te digo, Deus é bom. Aleluia. Queridos, eu quero te contar que esses 12 dias proféticos são 12 dias de primícia. Como nós já iniciamos falando dessa ideia, eu quero aprofundar isso para entrar então na palavra com você. Porque você sabe, né, pastor, eu não consigo, eu preciso dar uma introduzida. Pastor, eu esqueci de perguntar. Então vamos lá. Gente, eu esqueci de perguntar, eu sempre pergunto. Vamos lá. Como eu já falei com você, o apóstolo Paulo disse assim, lá em Romanos capítulo 11, versículo 16. Você pode abrir a sua Bíblia comigo. Eu não sei se o Data Show usa lá em cima, se não também. Vocês usam? Tem? Eu estou usando a versão atualizada. Vocês usam qual versão aqui, pastor? NVI? Tem atualizada? Para ficar mais fácil? Se tiver, eu vou ficar feliz. Princesa, como que é o nome da irmã do Data Show? Ô Fernanda, lembra quando você perguntou se eu ia precisar de alguma coisa no Data Show? Eu vou precisar da versão atualizada, lembrei. Porque eu preparo tudo antes. Entendeu? Isso. Romanos capítulo 11, versículo 16, para introduzir, depois eu vou para o capítulo 12, tá bom? Então deixa a sua Bíblia aberta. Diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Diga assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Deixa eu te contar uma coisa. Paulo está está compartilhando e reafirmando um princípio que Moisés criou. Ele está reestabelecendo um princípio que é o princípio da primícia. E o princípio da primícia é o princípio da representação. Olhe para o seu irmão e fala assim: primícia significa representação? Sim, significa representação. Então o que eu quero contar para você? Que você está aqui neste culto dos 12 dias proféticos, ou dos 12 dias de primícia. Eu quero contar que você está representando alguém. E que com certeza você está representando a Igreja Batista Palavra e Poder. Não é verdade, pastor? Então não tem aquele irmãozinho dessa igreja, da sua célula, que não veio hoje, foi para a praia, que está lá pegando um solzinho, que essa hora está tomando água de coco e comendo camarão, e você veio aqui nos 12 dias e está suando, correndo atrás lá no Data Show para achar a versão que eu quero, e está nervosa lá, igual a Fernanda, e que acha assim injusto. Então, ele vai ser abençoado igualzinho a Fernanda. Você sabe por quê? Porque este culto é um culto de primícia. Então a bênção que você está recebendo aqui, toda a massa da Igreja Batista Palavra e Poder vai receber. Mas não é desculpa para ir para a praia amanhã. Venha para cá no culto amanhã. Né, pastor? Embora se você for para a praia, você recebe a bênção também. Mas claro que no 12º dia, o pastor vai liberar um galadãozinho a mais, para quem veio todos os dias. Entendeu? Sacou? Então tem uma bênção a mais para quem vem os 12 dias. Mas a bênção da primícia é para a igreja inteira. Para quem representa a Igreja Batista Palavra em Poder de qualquer jeito. Seja um visitante da célula, seja o parente ao marido da irmã que é crente e o marido dela não é. Ele é da igreja, porque as asas da Igreja Batista Palavra e Poder estão lá naquela casa. Então aquele marido ímpio, sem vergonha, é abençoado. O filho daquela irmãzinha que não se converte de jeito nenhum,
que se prostitui, está até preso, a bênção pega ele lá, porque ele é parte da igreja, não é, pastor? Está ligado de alguma forma. Então eu quero te contar que esses dias proféticos de primícia está te abençoando de uma forma que você não faz nem ideia. Então eu tenho que te contar isso, eu estou te explicando o que é os 12 dias proféticos e o que é um ato profético, porque o ato profético não pode ser feito de qualquer jeito, porque se você fizer de qualquer jeito e sem entender, isso pode gerar morte. Paulo, quando fala aos Coríntios, e agora não sei onde específico, quando ele vem falar da ceia do Senhor, e fala que nós não podemos beber do cálice e comer do pão indignamente, em 1 Coríntios 11, e que quando nós comemos do corpo ou do pão indignamente, por causa disso, muitos já adoeceram e já dormiram ou já morreram. Sabe o que ele está dizendo? Que quando um indivíduo participa da ceia, sem se examinar, e quando ele peca contra o corpo e ceia, isso gera morte para ele, e gera doença no corpo, mata. Diga misericórdia. Vira para o irmão que é membro da igreja e fala assim: vigia na hora da ceia, se conserta antes de tomar a ceia. Amém? Eu não estou falando para você deixar de ceiar, estou falando para você se consertar e ceiar. Amém? Outro exemplo. Deus disse para Moisés, que o povo estava murmurando, porque não tinha água, porque estava reclamando de um monte de coisa, Moisés estava bravo. E Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, toca na rocha. Toca na rocha que vai sair água. E aí Moisés não tocou na rocha, ele bateu na rocha com raiva, fez o ato profético errado, saiu água amarga. Fala, de ser besta, tem que obedecer. O povo estava no deserto e ficou 40 anos para aprender a depender de Deus, porque murmurou, muitos morreram e não entraram na terra prometida. O deserto tinha um propósito: ver Deus, conhecer Deus. Imagine comigo, o povo ficou 40 anos no deserto, as roupas não se estragaram, os sapatos, a sola do sapato, das sandálias, não foram gastas, mas porque os crentes não tiveram temor diante da presença do Senhor, diante dos atos proféticos que fizeram, e pecaram diante daquele momento profético no deserto, eles morreram e não entraram na terra prometida. Então eu quero que você entenda que você está vivendo um tempo profético, um tempo muito poderoso. O último exemplo, para você entender como ato profético, e esses 12 dias proféticos precisam ser levados a sério. Eu não lembro agora o nome do rei, acho que é o rei Ezequias. Mas o rei Ezequias já estava velho, Eliseu já estava velho, o profeta Eliseu. O pastor me lembra quando ele lança a flecha? Quem era o rei? Eu não lembro, eu sei que o profeta já estava velhinho. E aí, o exército inimigo, era Eliseu que tinha o dom de ver os planos dos inimigos, sabe? Então, quando o povo de Israel, a nação de Israel ia ser atacada, Deus contava tudo para o profeta Eliseu. Aí Eliseu via tudo, toda a estratégia do inimigo, e aí Eliseu ia lá e contava para o rei. E aí o rei sabia o que fazer, e garantia a vitória e abençoava o rei. E aí a nação de Israel ganhava. Mas o rei ia ter uma guerra contra um exército, que eu não lembro mesmo, acho que contra os assírios, mas eu não lembro. E, porque isso, gente, veio aqui, tá? Veio aqui na hora, então vai fluir. Desculpa ter vindo sem pesquisa. E aí, mas Eliseu já estava perto da morte, estava velhinho. E aí Rei Joás. E aí o rei Joás vira profeta contra si. Espera aí. Me dá a referência do texto primeiro, para essa pesquisa. Segundo Reis, para quem está anotando, capítulo 13, eu não vou ler, tá bom? Depois você pesquisa. O rei é quem?
Joás. O exército inimigo era os sírios. Ótimo. E o profeta era Eliseu. Ah, ótimo, boa. E aí, ou seja, ele tinha que guerrear contra os sírios. E o rei Joás não queria ir à guerra sem a direção do profeta. Na verdade, o rei de Israel, que não era bobo nem nada, toda vez que ele ia à guerra, ele chamava os tangedores, os levitas, que tocavam as trombetas, os chofás, e levavam a arca da aliança, que iam à frente do exército. Eles iam tocando, sabe por quê? Porque eles faziam um ato profético, invocando a presença do Senhor dos exércitos. E aí os anjos de guerra de Deus vinham e já iam guerreando à frente, vencendo a batalha à frente. Porque os anjos do Senhor já liquidavam com os demônios e os principados do exército inimigo. Está dando para entender? Então, Joás não era bobo, já sabia disso. Então ele não ia à guerra sem consultar o profeta Eliseu. E aí ele foi lá consultar o profeta. E o profeta diz assim: olha só, você vai ter sim a guerra contra os sírios. Então eu quero que você faça o seguinte: lance as flechas contra o exército sírio. Então vamos lá para a janela. Aí ele foi para a janela, acho que do lado leste, mas eu não me lembro. E o profeta Eliseu, já velhinho, já com as mãozinhas mirradas, bota a mão na flecha, no arco, né? E fala assim para o rei: rei, lança as flechas contra os sírios. E aí ele diz assim: flecha do Senhor, flecha da vitória do Senhor, pode lançar. E aí ele lança uma flechinha. Xoxa. Lança, eu estou falando. Porque quando Joás viu, o rei Joás não tinha nada. Era só o chão que estava lá da janela do castelo. Lança, aí ele lançou mais uma. Lança logo, rapaz. Ele lançou 3 flechinhas sem graça. Eliseu olhou para ele e falou assim: porque você não ouviu a palavra do profeta, você terá 3 vitórias contra os sírios, mas a 4ª e a 5ª eles vão acabar com você. Diga misericórdia. Então o que eu quero te ajudar a entender, que ato profético é coisa séria, e que é abençoador. Você precisa crer nisso, e se encher de esperança e fé, porque Deus vai abençoar você no ano de 2017, com força, com muita força, com muito poder. O ano de 2016 foi um ano de muita prova. Foi um ano que Satanás guerreou pesado, que teve muito ato profético, muita feitiçaria. Foi o fechamento de um ciclo, onde teve a vinda de principados do mundo inteiro, com a Copa, com a Olimpíada, com o Papa, nos últimos 7 anos. Foi uma loucura, que fechou o ano com um peso terrível, principalmente com... Eu não estou falando mal do Papa, estou falando dos principados que vieram. Já passei da fase de falar mal de outras igrejas, tá bom? Não é dele que estou falando da autoridade espiritual que ele tem, e de quem anda por trás dele, ok? Do mesmo jeito da Copa, da autoridade espiritual que tem por trás da Copa, por trás das Olimpíadas. Está claro para você? Amém? Não estou falando de igreja. E aí eu quero te ajudar a entender que houve muitas mandigas e feitiçarias que foram feitas, e nós percebemos o peso que vivemos. E aí a igreja não percebe o quanto que atos proféticos são coisas sérias, e são coisas que Deus inventou, que Deus criou, que foi Deus que fez para abençoar o corpo, para abençoar a igreja, que nos abençoa, e que precisa encher nosso coração de fé, para receber o melhor dele. Você está aí? Deixa eu te dar um exemplo claro para você. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, meu filho, vou te dar muitos filhos, e farei de você uma grande nação. E aí Abraão vira para Deus e fala: mas Senhor, como assim? Minha esposa já é velha, eu sou estéril. Uma mulher estéril não vai rolar não, Senhor. Não dá para ter. Não, eu farei, meu filho. Abraão olha para o céu, conta as estrelas. Assim como não dá para contar as estrelas, assim serão seus filhos. Aquilo encheu o coração dele de fé. Uau! Você está aqui, filho de Abraão.
Abraão, olha os grãos da areia. Assim como não dá para contá-los, assim serão seus filhos. Isso encheu de fé. Quer ver como você perdeu a fé nos atos proféticos de Deus? Quando você ouve que uma criança é consagrada no terreiro de macumba, como é que você se sente? Como? Tem gente que fala assim, misericórdia. Teve gente que fez assim. Tem gente que fez assim. Quem foi que fez assim? Levanta a mão. Pode levantar. Né, gente? Misericórdia. A vida dessa criança foi destruída a vida inteira, não é assim? Aí quando o pastor Rodrigo vem aqui no altar, consagra uma criança ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, você fala assim, está aquela mãe lá só querendo se aparecer. Irmão, qual é que é? É o Deus Todo-Poderoso. Essa criança está sendo consagrada ao Senhor, ela vai ser abençoada a vida inteira. Quem é o maior, o diabo ou Deus? Está entendendo? Nossa alma não consegue perceber a dimensão da graça e das misericórdias de Deus, do poder dele. Você está em 12 dias proféticos. 12 dias por 12 meses proféticos, por 12 meses de bênção. Nós vamos fechar um ciclo nesses 12 dias, onde cada milésimo de segundo do ano de 2017 será de puro derramar de Deus na sua vida e na minha vida. Então eu quero que você gere uma expectativa no seu coração da bênção que Deus vai liberar sobre você nesse ano, porque Deus fará de forma tremenda. Para isso, eu quero fazer mais um ato profético. Você está pronto? Eu quero fazer um ato profético para adicionar a todo esse conjunto de ato profético que vocês estão fazendo nesses 12 dias. Eu quero fazer um ato profético de invocação. Assim como o exército de Israel levava os tangedores, os levitas, para tocar ao som da trombeta, invocando a presença de Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, para que Ele venha sobre eles, para guerrear as nossas guerras. Eu quero convidar você, igreja, para junto comigo, tocarmos o shofar, tocarmos a trombeta, tocarmos o shofar, que é um instrumento milenar, um instrumento hebraico, que Deus estabeleceu para que os judeus fizessem, para tocar diante dele, para invocar a sua presença, para que Deus venha sobre o seu ano de 2017. Mas eu preciso te contar que você precisa fechar os seus olhos e entender que Deus virá sobre você e sobre toda a Igreja Batista, Palavra e Poder. Amém, pastor? É por representação? Ah, mas eu não queria representar aquele irmãozinho enjoado. E daí? Azar o seu. Quem manda aqui é o pastor, depois de Deus. É a igreja inteira, pastor? Então você não tem escolha. Então vence o sentimento de egoísmo. Como o pastor Rodrigo é bonzinho, né, pastor, que você é bonzinho, você pode representar quem mais você quiser, tá bom? Se você quiser representar o seu patrão, aquele patrão endemoniado, que te enche a paciência, pode representar para ele ser abençoado na marra. Se quiser representar o seu professor da escola, pode representar. Quiser representar a sua igreja, às vezes você não é dessa igreja, pode representar o seu pastor, a sua cidade, quer representar seu grupo de Facebook, seu WhatsApp, o FaceTime, sei lá o que tem lá, pode representar quem você quiser, porque primícia significa representação. Então quando nós orarmos, você pode colocar diante de Deus quem você quiser, para que Deus venha e o abençoe de forma sobrenatural. Acha que você está conseguindo entender que negócio é esse de ato profético? Entendeu que precisa de fé e precisa ser levado a sério? Olhe para o seu irmão com um olhar assim bem ameaçador e fala assim, leve a sério. Coloque-se de pé. Meu filho, baterista, meu irmão, vem cá. Eu vou te dar o sinal, tá bom? Para quando você vai começar a tocar. Me indica a direção, tá? Não sei se você sabe ou não. Você sabe para onde é o norte? Você sabe onde é? Pastor, qual o lado norte aqui? Norte.
Queria que você estendesse suas mãos para o alto, assim, como você fosse tocar os céus, tocar a presença dEle. E que você chamasse a presença dEle para que Ele venha sobre a sua casa, sobre sua família, para que Ele venha e repreenda todo ataque maligno. Eu quero que você feche os seus olhos e imagine o Senhor se levantando em favor de suas guerras, em favor de suas batalhas. Deus enviando miríades e miríades de anjos em seu favor. E perceba os demônios fugindo, correndo, os demônios que te atacaram no ano de 2016, os demônios que porventura atacaram sua família, suas finanças, eles estão saindo, porque o Senhor virá. Chame-o, chame a presença dEle. Vem Yahvé sobre nós. Vem, Senhor, vem, chame a presença dEle, chame-o. Yetzalai ashuyanda kantayalabat salai. Yetzalai ashuyanda relamat salai. Senhor, em nome de Jesus, como sacerdote do Deus de Abraão, eu venho diante da Tua presença, Senhor, e levanto as minhas mãos, e tomo a voz do povo, a voz da igreja, e apresento, Senhor, o sangue do Cordeiro, por nós, Senhor, por mim e pelo povo, Senhor. Vem, Senhor, vem sobre nós. Eu oro, Deus, para que as portas eternas se abram, para que os portais eternos se abram, para que o Senhor, o valente da guerra, o Senhor Yahvé de Sabaô, o Senhor dos exércitos, venha sobre nós. Senhor, envia os Teus anjos, envia, Senhor, anjos valentes, com seus carros e cavaleiros de guerra, com espadas desembanhadas, Senhor. Vem sobre essa igreja, sobre a Igreja Batista Palavra e Poder, sobre a vida dos pastores dessa igreja. Vem, Senhor, vem em nosso favor, porque nosso inimigo, Senhor, tem se levantado contra esse arraial. Levanta-te, Senhor, vem! Nós chamamos a Tua presença e nós consagramos os 4 ventos deste território no nome de Jesus, e simbolicamente nós colocamos todas as células dessa igreja, todas as regiões da célula nos 4 ventos em nome de Jesus, e declaramos território conquistado. Nós declaramos no nome de Jesus, baseados na Sua palavra, que foi o Senhor quem tem levantado essa igreja nesse tempo para conquistar outros territórios. Diante da Sua presença, Senhor, nós invocamos a Sua presença e queremos dizer que, como igreja, nós Te emprestamos nossos ombros, Pai, para levar a arca da aliança, para levar, Senhor, a Tua presença por onde o Senhor enviar a nós, por onde o Senhor enviar essa igreja. Nós iremos conquistar, iremos expandir o Teu reino, iremos fazer Tua vontade,
Então, em nome de Jesus, que toda ação maligna retroceda agora, em nome de Jesus. Essa igreja, no ano de 2017, vai conquistar, vai conquistar, vai conquistar, vai conquistar. As tendas irão se alagar. Nós iremos, Senhor, afincar as estacas, que as estacas sejam afincadas debaixo da direção de Yahvé Sabaoth. Senhor, eu oro, chamando por Tua presença, para que o Senhor envie, Senhor, uma patente maior de anjos, anjos com armas de patentes superiores, Senhor, para novas conquistas, para conquistas de novos territórios. No nome de Jesus, vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre essa igreja. Senhor, nós queremos também consagrar cada minuto, cada segundo, cada dia, cada mês do ano de 2017 ao Senhor, no nome de Jesus. Por isso, Senhor, nós estamos diante da Tua presença em 12 dias proféticos, estabelecendo o Teu governo sobre essa igreja, sobre nossas vidas. Senhor, nós colocamos nossas finanças, nossas famílias, colocamos nossas empresas, Senhor, colocamos essa cidade e as cidades por onde o Senhor nos plantar. Em nome de Jesus, nós Te apresentamos como primícia e reivindicamos: assim como é santa a primícia, que seja santa toda a massa. Assim como é santa a raiz, que seja santo os ramos. Em nome de Jesus, vem, Senhor, sobre nós, e vem sobre o ano de 2017. Como igreja, nós clamamos: vem, 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 Senhor, vem sobre nós. Aplauda Ele, porque Ele veio. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. Seu ano será profundamente abençoado. Aleluia, você pode se sentar. Pastor Rodrigo, está feito, recebe. Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Aleluia. Romanos 12, 1 e 2, na mesma versão, tá, princesa? Aquela que eu não te pedi antecipadamente. Romanos 12, 1 e 2. Obrigado, meu filho. Foi uma bênção, com muita unção. Gente, meu filho não é lindo? Tira o olho porque já está encaminhado, viu? Aleluia. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desculpa, para mim está alto para vocês ou está normal? Está normal? Então vamos embora. Então eu quero que você veja comigo esse texto. O texto diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está trazendo para nós uma palavra muito pertinente para o que nós vamos experimentar em 2017. No ano de 2017, Deus virá sobre nós de forma sobrenatural. Ele virá. E nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem coisas lindas para nós. E Paulo está falando de algo que não é filosófico. Paulo não está falando de algo que é teológico. Paulo está nos convidando para experimentar. Na versão NVI, ele fala para nós comprovarmos. Ele te convida a vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te contar porque Paulo está nos desafiando a viver uma experiência, a provar, a experimentar uma experiência de estar no centro da vontade de Deus e de ver qual é a sua vontade perfeita para este momento da vida, para essa dispersação. Ele não está falando do céu, está falando do agora. Não está falando de depois, está falando para agora. Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero te falar aqui para que você possa experimentar o melhor de Deus do ano de 2017. Para que você possa experimentar as bênçãos que Deus tem para você. Paulo está estabelecendo um caminho. E ele está dizendo que dá para viver isso. Então eu quero ir na contramão da filosofia. Eu quero andar com você na contramão do achismo. Quero andar com você na contramão da religiosidade, da máscara, do fingimento. Eu quero ir com você na contramão das aparências. Vamos sair da teoria. Vamos entrar na comprovação. É disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo que dá para viver isso. Você está aí? Está me entendendo o que eu estou dizendo? Para viver. E aí ele começa dizendo assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Então eu preciso te ajudar a entender que Paulo está estabelecendo um caminho para experimentarmos e comprovarmos as bênçãos de Deus sendo liberadas sobre nós. E ele chama isso de misericórdia de Deus, que para que você possa receber as bênçãos, você primeiro precisa desfrutar das misericórdias de Deus. Então eu preciso entender o que é as misericórdias de Deus. Sabe, quando você tem misericórdia de alguém, você não tem misericórdia porque você vai ganhar alguma coisa. Misericórdia significa eu me compadeço da dor do outro. Porque eu quero. Eu me compadeço da miséria do outro. E aí, Paulo roga pelas misericórdias de Deus, nos convidando para desfrutar das misericórdias dele. E aqui nesse texto, está falando da graça. Está falando da bondade de Deus em nos fazer, em nos abençoar. Do fluir de Deus em nos dar. Deus nos dá porque Ele é misericordioso. Deus nos dá, sabe por quê? Porque eu e você, porque você é um miserável. Entendeu, pastor Alain? Por isso que Deus te dá. Porque nós não passamos de um monte miserável. A gente precisa dele.
Não dá para experimentar, não dá para comprovar a bênção sem compreender nosso nível de miséria. E sem conseguir compreender que nós só recebemos por causa da misericórdia, do fluir da sua bondade. Então, para que você consiga vivenciar a graça, ou melhor, vivenciar a bênção que Ele separou para nós no ano de 2017, você precisa entender o altruísmo e a bondade de Deus com a sua miséria. Porque Deus é muito, 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 muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom, Ele é muito altruísta. Você não tem nada para dar para Ele, você não consegue pagar a misericórdia de alguém. A gente não consegue pagar para que alguém tenha misericórdia da gente. Porque para alguém ter misericórdia de você, é porque você é um miserável. Então é impossível pagar. Está fazendo sentido para você? Paulo então vem dar uma receita, vem dar um caminho para que você então receba. E aí ele fala que rogo-vos pela misericórdia, ou seja, a partir do momento que você desfruta, então você deve apresentar a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, e a vossa mente para ser renovada. Então ele faz um joguinho de duas palavras, corpo e mente. Diga, corpo e mente. Não, mais animado, gente. Corpo e mente. Isso, ele diz que tem um caminho. E aí ele fala que o nosso corpo, ele precisa ser como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí eu não quero falar de corpo, porque eu não vim aqui para abençoar o seu corpo, nem para profetizar sobre o corpo, essa é para outro. Embora o corpo é fundamental nesse processo, porque o corpo tem a ver com as atitudes, com aquilo que você faz, com a resposta que você dá com o seu corpo, e com tudo que você faz com o corpo em atitude de culto, em atitude de oferta. Isso tem a ver com esse mover todo, mas não é disso que eu quero falar. Então, mas eu preciso que você entenda que o corpo é importante para que você possa então desfrutar da bênção de Deus, que tem níveis, que é a boa, a agradável e a perfeita. Entendeu? Que você vai melhorando, são níveis, ok? E aí o corpo é importante, e aí esse é um estudo que o pastor Rodrigo vai te dar num outro dia, combina com ele. Hoje eu quero chamar a sua atenção para a palavra mente, porque aí depois ele diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, no grego a palavra mente é a palavra psique. E aí naquele momento da história, a palavra psique, ela significava a sede das emoções, a sede dos sentimentos. A psique, ela é a raiz vamos colocar assim, ela é a raiz das palavras modernas que a gente tem falado de psicanálise, psicologia, psicoterapia, né, psico não sei o quê, sabe aquele monte de psico aí que tem por aí? Essa palavra moderninha vem dessa origem aí. E aí aqui nessa versão ela está traduzida para mente. Mas uma das traduções da palavra psique também cabe a palavra alma. E aí Paulo sugere a renovação da nossa alma, ou da nossa psique. Então eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o que é isso. A psique, a nossa psique, ela é uma parte de nós, algo que está lá dentro, onde nós guardamos nossas amarguras. É dentro da sede das emoções, ou desse sistema emocional, que nós colocamos nossos traumas. É nele que está as marcas e as lembranças e as dores das pessoas que nos decepcionaram. É nessa mente, ou nessa psique, nessa alma, que fica a falta de perdão,
quando você não quer liberar perdão para alguém, quando você não consegue se perdoar, isso vai nos travando e nos envelhecendo. Nós começamos a ficar atrofiados e gaga. Por isso que Paulo fala que precisa renovar. Fica cheio de entulho, de ira, de amargura. E aí nós precisamos construir padrões disfuncionais e doentios para manter esses sentimentos aqui dentro. É dentro dessa psique, dessa alma, que Paulo está dizendo, que nós colocamos aqueles conceitos que nós temos do outro, ou de nós mesmos. É lá dentro que nós colocamos as opiniões que nós fazemos uns dos outros. É lá dentro que a gente coloca aquelas opiniões assim: eu não vou deixar homem nenhum me sustentar, porque eu não confio em ninguém. Se não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Já viu isso antes? É dentro dessa mente caguética, não sei nem se isso existe, travada, atrofiada, doente. Sabe qual é o problema dessa alma doente? É que ela não se quebranta diante das misericórdias de Deus. Ela levanta o nariz e fica soberba. Ela fica contaminada, porque para manter essa sujeirada, esse padrão deste século, você precisa construir filosofias doentias para se manter nessa postura. E aí a falta de perdão, de liberar perdão, te acorrenta, te prende e te traz peso. E aí você constrói um monte de opiniões, que a gente chama isso de padrões, para não perdoar. Porque não é justo que eu perdoe aquela pessoa que me machucou tanto, que me deu tanto prejuízo. É nessa psique, nessa alma, onde você não consegue se perdoar pelos erros que você mesmo cometeu. E não consegue receber o perdão de ninguém. Então você se sente sujo, impuro, indigno. Como que essa alma vai conseguir receber, ou melhor, desfrutar das misericórdias de Deus? Conhece alguém que tem uma alma mais ou menos assim? Não vocês, claro, estou falando dos irmãos da igreja do concorrente. Tem, né? Não, na igreja do concorrente. Então eu quero chamar a sua atenção para olhar para essas coisas. Sabe, quando eu falo disso, a gente percebe logo a vida de alguém que viveu algo parecido. Eu me lembro de Jeremias. Jeremias viveu num tempo de angústia, um tempo de frustração, de falta de esperança. Porque uma alma velha, uma alma travada, uma alma carrancuda, pirracenta. Já viu uma alma pirracenta? Estou falando de adulto, não de criança, né? De alma pirracenta, que só fica de cara feia. Tem alma, gente, que tem até aquelas marcas assim, tanto que assim. Já viu? Não na sua casa, lógico, você viu do seu vizinho. Na sua casa não tem uma dessa, né? Que a pessoa já te cumprimenta, bom dia. Se o dia for bom, amanhã eu te conto. Já viu desse? Murmura o dia inteiro. Jeremias estava vivendo num tempo desse. A nação havia sido destruída, o templo tinha sido destruído, o povo tinha sido levado como escravo, parte da nação e do povo foi espalhado mundo afora. Jeremias estava sem esperança nenhuma, está lá em Lamentações de Jeremias. Desespero total, estava com a alma podre,
sem esperança nenhuma. Tem gente que sabe que a alma está podre, está sem esperança. Uma alma que está nessa condição, o problema de estar com a alma assim, é que para que você consiga receber a bênção de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, é que para que isso aconteça, você precisa de fé. A alma doente contamina a fé, e sem fé não tem bênção. Sabe, Jesus foi em Nazaré operar uns milagres. Sabe quantos milagres ele operou lá? Sabe quantos? Nenhum. Você sabe por quê? Porque o povo ficou com a alma doente, toda travada e com inveja, dizendo assim: não é esse o filho do carpinteiro? Inveja. Não é esse o filho de Maria? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse menino eu vi crescer aqui, ele não é Deus nada. Inveja e ciúmes, inveja amargurada, contaminou a fé, e Jesus não operou nenhum milagre lá. Sabe por quê? Mente atrofiada, pirracenta e carracuda. Já viu alguém que tem inveja? Ciúmes? Quando falo de Jeremias, Jeremias vive um tempo assim, um tempo onde não tinha esperança, ou seja, uma alma que está velha, que está num padrão mundano e doentio. Ele não tem esperança de um Deus maior, de alguém maior do que ele, de alguém que possa operar um milagre. Por quê? Porque ele já se decepcionou tanto na vida, se decepcionou tanto com as pessoas que deviam ter abençoado, já se sentiu tão traído, tão abusado, já se sentiu tão abandonado e guardou isso tudo na mente, na alma, e não perdoou. Então isso tudo está guardado. Aí ele constrói um sistema: eu não posso confiar em ninguém. Na hora de receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele não confia na vontade de Deus, porque ele não consegue confiar em ninguém além dele mesmo. Está fazendo sentido para você? Eu quero contar para você que hoje a bênção que vou liberar sobre você e profetizar é a bênção da renovação da alma. Deus vai renovar suas emoções, vai limpar como um rio, e vai tirar a sujeira que está entulhada aí, da falta de perdão que não te deixa se quebrantar diante das misericórdias de Deus. Jeremias estava vivendo um tempo desse, não tinha esperança para a nação, o povo já tinha todo desistido, ele estava escravo, estava todo mundo escravo, não tinha jeito mais para ninguém. Mas Jeremias disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso te ajudar a entender que para que você consiga receber a unção que vai renovar sua alma, que vai curar você, você precisa querer. Talvez você diga assim: mas pastor, tem gente que não quer? Tem gente que diz assim: eu nem preciso, porque eu não preciso desse negócio de interior, não tem trauma nenhum. Já viu alguém dizer isso por aí? Já? Eu nem alma tenho, quanto mais problema não. Tem gente. Vou contar um segredo para vocês, mas vocês não contam para esse irmão da outra igreja que fala isso. Aquele que diz que não precisa é o que mais está atolado até aqui, ó. Te contar. É o primeiro sintoma que ele precisa. Contei. Porque ele nega, ele não se curva, ele não se quebranta. É sério, eu sei que eu estou fazendo piada, mas é sério. Eu estou fazendo a piada só para não ficar um clima muito pesado. Mas eu preciso te ajudar a entender que uma alma
dura, uma alma velha, fica atrofiada. E aí ela não quer, ela teima, ela pirraça, ela não quer viver um novo estilo de vida. Você pergunta para ele, como é que está seu casamento? Meu casamento está bom, é perfeito meu casamento. Pergunta para a esposa, ai, eu estou sofrendo tanto na vida do meu marido. Já viu isso antes? Pastor, você já viu, né? Não aqui nessa igreja, na sua igreja lá de Campos. Aqui não, né? Na outra igreja que você vê, essa aí. É assim que acontece. Para o marido está tudo bem, mas para a mulher está horrível. Né? Porque não consegue ver. Pergunta para os pais como é que está o relacionamento com os filhos. Está uma bênção para os filhos. Está horrível, eu só fico trancado no quarto, minha mãe não vê. É porque é horrível ficar lá em casa, é insuportável. Fica o pai fugindo, porque não consegue, os pais fugindo, porque não consegue falar com os filhos, e os filhos fugindo dos pais. Faz de conta, está tudo bem. Precisa querer um novo estilo, querer a mudança. Jeremias disse, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu decido, eu quero. Pastor Simão conta a história de uma mulher que tinha uma depressão de muitos anos, e por causa dessa depressão, o marido e os filhos não tinham mais uma vida, eles viviam em função da doença dessa mulher. E aí levaram essa mulher para fazer cura interior com a gente. Ela ficou 1 ano, 2 anos no programa de cura, e ela começou a melhorar. O povo da cura começou a cuidar dela, teve grupo de apoio, o pessoal levava ela para o shopping, para passear. Ela teve mais amigas, amigos, que faziam papel de marido, de irmão, de amigos, né? Papel de relacionamento. Outros relacionamentos com ela, não só tinha só o marido e os filhos para supri-la. Como ela foi crescendo, o marido e os filhos resolveram viver a vida. Então o filho resolveu arrumar uma namorada, o marido resolveu ir trabalhar, ser promovido na empresa. Quando ela percebeu, ela viu que o marido e os filhos estavam felizes. Ela falou assim, não, eu vou piorar de novo. E teve uma recaída, e sumiu da cura. E entrou na depressão 3 vezes pior do que estava antes. Aí o pastor chamou ela, depois de uns 6 meses, 7, dela em crise, de voltar a tomar medicação, psiquiatra, etc. Minha filha apertou uns parafusos, tem quando os pastores apertam os parafusos? Sabe do que eu estou falando? Tudo já estão apertando o pastor Rodrigo. Diz que o pastor Rodrigo é bom de apertar parafuso, né? Tem uma caixa de ferramenta desse tamanho, né? Eu sei, o cara é fera. O pastor Simão foi dar uns apertão nela. Ela falou assim, pastor, vou te contar. Quando eu vi que meu marido estava sendo feliz e meus filhos, eu estava perdendo eles, então eu tinha que voltar para a doença. Então eu quis ficar doente de novo. Porque ela não quis melhorar. Vamos falar sério. Você não já fez isso antes? Um charminho? Para segurar seus filhos e o marido em casa? Ou a mulher? Você não já falou mais grosso com seu filho, com seu marido, ou com a sua esposa, para ver se eles faziam o que você queria? Já. Padrão doentio. Alma velha. Alma com padrão mundano. Alma que não se curva para as misericórdias de Deus. Que não se curva para o padrão bíblico. Alma que não reflete o caráter de Deus. Você está aí? Está dando para entender, irmãos? Primeira coisa, você precisa querer. O primeiro passo é querer. Querer mudar. Querer ter um novo estilo de vida. É claro, gente, não é fácil. É difícil, dá medo. Dá muito medo ter um novo estilo de vida. Viver uma vida saudável dá pânico. Já viu aquela história assim? Mas fulano não casou com o marido dela, não casou com o pai. Já viu essa expressão? Mas fulano casou com o pai dela. Ah, fulano casou com a mãe dele. Ou fulano está no 2º casamento, no 3º casamento, casou com a mulher igualzinha à anterior. Já viu isso? É o medo do novo estilo de vida. E repete o padrão doentio. É alma velha e rabugenta.
alma que não quer mudança, alma que precisa ser renovada, através da misericórdia e da graça de Deus. Uma alma rabugenta, uma alma velha, não consegue experimentar e desfrutar da unção e do fluir, da manifestação de Deus, porque a manifestação das suas misericórdias só flui numa alma renovada. Porque uma alma velha e pirracenta não se submete. Sabe por quê? Porque ela tenta comprar a todo custo o milagre. Só que ninguém compra a misericórdia. Tenta pagar a todo custo, mas não dá para pagar, porque é miserável. Uma alma pirracenta, que não perdoa, ou melhor, que não recebe perdão, se sente suja. E aí ela não consegue receber, sabe por quê? Porque o tempo todo ela se sente indigna. E aí ela não se curva para entender que ela é indigna mesmo, que é um miserável mesmo. Precisa que Deus renove a mente. Hoje Deus virá com uma unção que vai repreender esse espírito de engano, esse espírito de religiosidade da sua mente. O Espírito de Deus está vindo com a verdade que vai abrir seus olhos, para que você possa mergulhar na unção de cura, para você experimentar de verdade, vivenciar o mover de Deus. Chega de teoria e de filosofia, está na hora de mergulhar, está na hora de experimentar e comprovar a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu lembro de uma amiga, que a gente brincando, e eu falei com ela assim, eu falei com Deus que se for para Deus me mandar para ganhar o mundo afora, para mandar o pastor Rodrigo para a África, para mim, ele pode mandar para os Estados Unidos, para Nova York, para a África, para Moçambique, pode mandar o pastor Rodrigo e a Mara. Eu posso evangelizar lá eu nem sei o nome dos lugares chiques, me dá uma ideia aí, só para fazer uma piada. Em Paris, Londres, né? Você já foi lá, né? Nossa, que inveja. Ai, renova eu também, Senhor, renova. Foi para lá. Mas sabe, que mande o pastor Rodrigo para lá. Eu quero mesmo evangelizar o Mickey, né? O Hulk. O Hulk tem um problema sério na alma, né? De ira. O Homem de Ferro, né, meu filho? Para quebrar o orgulho dele, nós queremos ir lá. A Nívia é doida para evangelizar a Frozen, né? Aquela rejeição da irmã da Frozen, que eu não sei o nome dela, né? A Miriam já canta livre estou por aí, para ver se vai lá evangelizar nos Estados Unidos. Mas uma amiga falou assim, você é doido, não falar isso nem brincando, vai que Deus te manda para lá mesmo. Aí eu falei, se Deus mandar é porque é bom. Você é doido, eu não quero ficar aqui onde eu estou. Vai que Deus manda eu para eu ir onde eu não quero ir. Mas se Deus te mandar é porque é bom. Não sei não. Eu estou falando de crente, que tem mais de 10 anos de crente. Sabe qual é o nome disso? Alma velha. Alma velha e carrancuda. Estou dando esses exemplos para ver se você tem uma. Falei logo. Que aqui está assim, de alma carrancuda e velha. Falei, pronto. Estou falando da sua alma e da minha. Você precisa querer o novo estilo. Querer experimentar o novo estilo de vida. Querer comprovar a vontade de Deus. Sempre vai ser o melhor. Não, pastor, porque eu não quero o marido que Deus tem para mim. Eu não quero a esposa que Deus tem para mim, porque vai que ela tem cabelo ruim, pastor. Já viu essa? Vai que Deus me arruma um marido gordo, pastor, e aí? Eu não quero. A Nívia não orou direito, sobrou. Eu orei, eu pedi com o número e tudo, até o peso.
Não é bobo, você pedir direitinho. Gabriel também, né? Calma, não chegou sua vez ainda não. Está cedo. Está em teste. Calma. Então, o que eu quero dizer é que a gente fica com medo. Não, eu não quero a vontade de Deus, não. Porque vai que Deus não dá do jeito que eu quero. Já ficou com medo de orar pedindo a vontade de Deus? Alma segundo o padrão do mundo. Essa alma não se quebranta nas misericórdias de Deus. Aí não recebe. Aí vive de religiosidade, de fingimento, de teoria, de teologia, de filosofia, de não sei do que. Menos desfruta, menos comprova, só não comprova, só não experimenta a vontade de Deus. Tem que querer. Olha para o seu irmão e fala assim, arregala o olho e fala assim, você tem que querer. Querer uma nova vida. Olha para ele e fala assim, o negócio é bom. É bom. Segunda coisa que Jeremias disse que eu quero chamar sua atenção. No livro de Lamentações, Jeremias também disse assim, vamos examinar aonde temos errado e voltemos para o Senhor. Lamentações, Jeremias 3:40, examinemos e voltemos, vamos fazer o caminho de volta de onde a gente errou e consertar. Quando Jeremias fala dessa ideia, ele está dando a segunda coisa que é preciso fazer, para que você possa desfrutar das misericórdias de Deus. Você precisa parar de culpar os outros, ou melhor, parar de procurar culpados e entender que a responsabilidade é sua. Assumir a responsabilidade pela alma carrancuda que você tem, é seu problema. A culpa não é do pastor Rodrigo e nem do seu líder de célula, que você não experimenta o mover de Deus. A culpa não é de Deus e nem do diabo, a culpa é sua. Melhor, não é nem o culpado que a gente quer. O problema não é nem de Deus, nem do diabo, nem do pastor. O problema é seu. É sua responsabilidade em querer mudar, em ir atrás de Deus para mudar. Para de ficar procurando culpado. Mas também não é para fazer, ai meu Deus, eu não consigo. É muita responsabilidade para mim, eu não consigo mudar. Já viu isso? Já, né? Coitadinho de mim. Ou então tem aquele que diz assim, eu morri assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Já viu esse também? Que teima? Não pode falar o resto porque é pecado, né? Então, não pode. Porque eu não ouço esse tipo de música. Não pode. Só foi uma frase, viu, pastora? A pastora Mara já olhou firme para mim. Então, tem gente que fala assim, não, eu nasci assim, eu vou morrer assim, acabou. Meu irmão, larga de ter uma alma pirracenta e velha. Deus quer renovar, fazer novo. Hoje Deus tem uma unção para você. A unção que vai renovar a sua mente, que vai renovar suas emoções. Sabe, quando você deixar Deus renovar, e o desafio de Deus, é para você vir diante de sua presença e apresentar seus sentimentos. Apresentar as pessoas que te machucaram e te feriram. Ir diante de Deus e colocar esse seu sistema atrofiado, doente, e deixar Ele tratar com você. E diante de Deus falar, Senhor, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu olho para a minha alma e para a minha história, não tem jeito de mudança, mas eu quero. E eu sei que é minha responsabilidade, Senhor, de buscar isso diante da Tua presença. Sabe, se você conseguir liberar perdão, sabe o que vai acontecer com você? Você será liberto. Você vai se sentir livre de um peso que você tem carregado há anos. Liberar perdão te liberta, te abençoa.
Sabe quando você recebe perdão? Você se permitir se sentir perdoado, você se sente limpo, purificado. E só dá para fazer isso quando eu vou diante de Deus e vejo as misericórdias de Deus se manifestando em mim. Por isso Paulo diz: eu rogo pelas misericórdias de Deus. Deus sabia que você era um miserável. Deus sabia que você precisava, que eu precisava, que eu preciso das misericórdias dele. Hoje o pastor Rodrigo me apresentou dizendo que não conhece ninguém igual eu, o pastor Simão, que fala tanto de alma. Eu disse para ele: é porque não tem ninguém com a alma mais doente do que eu. Então eu preciso de cura o tempo inteiro. Eu preciso falar disso o dia inteiro, até nas férias eu acabo falando de alma. Até brincando e vendo filme eu vejo alma, eu vejo cura interior. Eu estou vendo uma série enorme, pastor, no Netflix, que eu não vou fazer comercial, para ninguém ver, que é enorme, que me toma um tempo, que às vezes eu fico até 5 horas da manhã vendo, porque eu fico analisando as almas. Segundo eu estou relaxando, tirando folga. E aí eu fico olhando os vícios e os padrões doentios. Será que eu não estou achando os meus lá no meio? Quem sabe? Não vou falar mais porque minha mulher está aqui, vai que ela também está analisando e vê os meus também, né? Mas eu preciso te chamar para pensar sobre isso. Pensar e entender que nós somos miseráveis, sim. E que uma alma carrancuda e velha não consegue admitir isso. Admitir que precisa de alguém maior e mais poderoso para cumprir sua vontade em nós. É a alma doente que vive o padrão deste mundo. Porque se você olhar o padrão desse mundo, o padrão desse mundo não confia num Deus grande. O padrão desse mundo não acredita num Deus poderoso. O padrão deste mundo não acredita num Deus. O padrão deste século, o Deus dele é o próprio umbigo. Qual a diferença do mundo para o seu? E para o meu padrão? Qual a diferença desse padrão para a alma doente? Tem alguma diferença? Deus está desafiando você essa noite a olhar para dentro de você e avaliar o seu sistema. E avaliar o quanto que sua psique tem sabotado seu relacionamento com Ele. E tem te impedido de comprovar a manifestação e o derramar de Deus na sua vida. Deus está desafiando você a tirar a máscara, encarar no olho e se ver no espelho. Paulo fala que quando nós olhamos a palavra, ela reflete para nós como um espelho. Olha para você. Olha para a sua psique. Está na hora de admitir isso. Porque senão, você vai perder o que Deus separou para você no ano de 2017. A responsabilidade de viver o que Deus tem derramado para nós é nossa. É nossa responsabilidade de tomar postura diante de Deus, de querer e de tomar uma postura de mudança. Irmãos, deixa eu te contar, dói. Não é fácil. Dói, eu sei que dói. Crescer dói. Requer renúncia, requer humilhação, requer exposição. Quem já cresceu um pouquinho sabe do que eu estou falando.
Dói muito. Só que Deus está nos desafiando para crescer, para sair da zona de conforto, do senso de viver a mesma vida, para viver o que Ele tem para nós. Igreja Batista, Palavra e Poder. Deus tem outro nível para vocês. Um outro nível espiritual, um outro nível de patente no mundo espiritual. Eu tenho certeza disso, pastor. Deus tem outro nível para vocês. Outro nível de dons, o ano da intimidade. Outro nível de dons espirituais. Um outro nível de relacionamento com Ele. Está na hora. Só que para isso, precisa deixar Deus renovar sua mente. Largar o que é velho. E deixar Deus trazer o novo. Deus está desafiando você a vir diante do altar e trazer essa psique rabugenta, doente e disfuncional, e deixar Ele derramar da unção que produz cura e libertação para você.